Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal Física News. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Na oportunidade, nós iremos agora trabalhar uma revisão de mecânica, a parte 2. Então, aproveite aí as dicas, fiquem atentos aos novos vídeos e vamos para a vinheta. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão aqui de cinemática e dinâmica, dois conteúdos memoráveis do primeiro ano, né? Tranquilo. Aproveitando que nós já vimos na aula passada, no vídeo aí, cinemática e dinâmica, nós já demos algumas dicas de movimento uniforme e primeira lei de Newton. Vamos pegar aqui rapidamente uma questão envolvendo o movimento uniforme e resolucionar o problema apresentado aqui para a gente, nessa questãozinha aqui, simples, para a gente relembrar algumas propriedades de gráfico, tá bom? Antes da gente iniciar de fato o conteúdo dessa aula, eu vou fazer essa questão de gráfico aqui com vocês, uma questão importante para vestibular. Então, um gráfico aqui, onde você tem no eixo X, seria esse eixo da vertical, as posições sendo medidas em metro, está aqui ó, as posições em metro, e no eixo Y você tem o tempo, estou apontando para vocês então as duas grandezas que estão relacionadas, posição versus tempo, S versus T, tá bom? Uma função explicitamente do primeiro grau, e ele diz assim, ó, o movimento uniforme, pronto, a gente está diante de um movimento uniforme, diante de um MU, é isso? De uma partícula. Uma partícula é porque a gente não vai precisar aqui trabalhar com massa, com as dimensões do móvel. Então ele cita, olha, uma partícula. Poderia ter dito um móvel, entendeu? Então é por isso que eles usam esse termo, porque a gente não vai fazer questão de analisar a massa dele, não precisa das dimensões. Tem uma função horária. Quando ele diz função horária é porque é uma análise que vai depender do tempo, representada no diagrama a seguir. Vai fazer algumas perguntinhas para vocês, ó. Por exemplo, determine para esse movimento, letra A forma da trajetória descrita pela partícula. Então, vai te perguntar qual é a forma da trajetória, certo? Sobre a pergunta da letra A, eu não posso afirmar muita coisa. Perceba que um gráfico, um gráfico como esse, ele não me diz se esse movimento é um movimento uniforme do tipo retilíneo ou do tipo curvilíneo, não tem como eu saber o formato, se é retilíneo, se é curvilíneo, não tem. Então, é indeterminado, de acordo com o gráfico, aí esse gráfico, se fosse uma imagem de um movimento, aí beleza, mas aqui nessa questão, o movimento, eu poderia responder assim, o movimento é indeterminado. Indeterminado. Tá? Não tem como eu diagnosticar aí a forma do movimento. Aí vai fazer outra pergunta para a gente na letra B. Qual é a pergunta da letra B? A pergunta da letra B é o seguinte, qual é a posição inicial, o espaço inicial, e qual é a velocidade escalar? Qual é a velocidade do móvel? Tá bom? Qual é a posição inicial e qual é a velocidade do móvel? Bom, pelo gráfico aqui, ó, você observa o seguinte, ele inicia aqui essa reta vermelha que mostra aí o percurso do móvel, o percurso da partícula em função do tempo, inicia aqui na posição, ó, essa é a posição, esse eixo é a posição, na posição menos 10 metros, certo? Menos 10 metros. Vamos circular lá para vocês aqui de vermelho. Aqui, ó, ele começa aqui, Esse é o início. Para t igual a zero, levando em consideração o início da contagem dos tempos aí, vou até escrever isso aqui, ó, para t inicial, que é zero, aí no caso, bem aqui nesse ponto é zero, a posição inicial é menos 10 metros. Tá bom? Posição inicial é menos 10 metros. Como é que eu sei que é metro? Está lá em cima, ó, metro, posição em metros, tá bom? 10 metros.
Agora, qual é a velocidade escalar? Velocidade a gente mede assim, né, no movimento uniforme, ΔS por ΔT. Você pega um intervalo de tempo aí, determina o intervalo de tempo, né, e o intervalo de posição. E aí você mede a velocidade. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, vou pegar o pincel vermelho de novo para mostrar aqui duas posições e dois tempos. Se eu pegar isso aqui como posição inicial, né, posição inicial, e bem aqui, por exemplo, no 15 como posição final. Posição inicial, posição final. Vamos pegar os dois tempos, né? Então, para o tempo inicial igual a zero, você tem qual posição? Posição inicial menos 10. Observou no gráfico? Menos 10 metros. Para o tempo final, vamos pegar o último tempo aí que eu marquei. Qual foi o último tempo? Para 15 metros, eu marquei qual tempo aqui? Olha aqui, 5 segundos. Para o tempo de 5 segundos, qual seria a posição final dele? Né? Para o tempo de 15 segundos, de 5 segundos, seria 15 metros. Então agora você tira essas variações. Você mede essas variações aí. Como? Como assim medir essas variações? Olha aqui, cara, muito rápido, rapidinho. ΔT, né? Tempo final menos tempo inicial. Tempo final é quanto? Opa, bem aqui, eu errei. Vamos consertar aqui. Desculpa, bem aqui. Né? Foi mal. Confundi aqui. Ah não, tá certo, cara. Tá certo. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Tá certo. Tá certo. Para tempo final, 5 segundos. Posição. Deu tela azul aqui na minha cabeça. Tá certo. Vamos continuar. Certinho. Variação no tempo. Tempo final é 5, tempo inicial é 0. Então 5 menos 0, 5 segundos. E qual é a variação da posição? Está aqui a variação da posição. A variação da posição é final menos inicial. Cuidado aqui, ó. Final menos o inicial. Quanto é o inicial? Menos 10. Então, cuidado para você não confundir. Lembra que qualquer variação na física, né? Variação da posição é a posição final menos inicial. Então, esse menos aqui é fixo. Esse menos que está aparecendo aqui é o menos do gráfico. Então, a variação da posição aqui, menos com menos mais, isso vai dar 25 metros. Pronto, você acha agora a velocidade escalar. A velocidade escalar é a variação da posição, 25, dividido pela variação do tempo, que é 5. Aqui em cima é metros, aqui embaixo é segundos. Você tem que a velocidade é 25 dividido por 5, isso dá 5 metros por segundo, tá bom? Essa foi a letra B. E a letra C, ele pede para a gente montar a função horária da posição. Né? Qual é a função horária da posição? Essa aqui que eu estou desenhando, a genérica aqui, ó, S0 mais V vezes T. Lembrando, tem dois valores fixos aí, né, que a gente já até encontrou. Dois valores fixos, quais são eles? Da onde o móvel partiu, a partícula, a posição inicial é fixo, e a velocidade, já que é um movimento uniforme, a velocidade é constante no movimento uniforme. Então esses dois valores são fixos. Só é você colocar esses dois valores, a resposta da letra C está finalizada. Então está aqui, ó, posição é igual. Quanto é a posição inicial? Menos 10, mais, quanto é a velocidade? 5 vezes t, tá bom? Uma outra forma de responder, ficar bonitinho também, isso aqui, é quando a pessoa introduz as unidades. Pode colocar as unidades aqui, ó, tipo menos 10, entre parênteses você coloca 1 metro, mais 5, entre parênteses você coloca a unidade, que é o metros por segundo, vezes tempo. É uma outra forma de você encontrar também essas respostas, né? O cara coloca na própria equação a função. Então, esse aqui é um exemplo, só para poder, a gente, né, ficou faltando aí na última aula um exemplo de gráfico e tal, eu só expliquei, mas não resolvi. Então, está aqui um gráfico resolvido, bacaninha para vocês, tá bom? Agora a gente vai manter aqui essa descrição, vamos avançar aqui e vamos comentar um pouquinho sobre a aula de hoje, rapidamente. Vamos fazer um esboço aqui para vocês, né? É o seguinte, nós estamos trabalhando a mecânica,
E dentro da mecânica a gente sabe que tem aí as preciosas leis de Newton. As preciosas leis de Newton. Na aula de hoje, a gente vai comentar aqui uma dessas leis de Newton importantes aí para a análise da mecânica. Tá? Como na aula passada a gente falou da primeira lei, hoje a gente fala aqui da segunda lei de Newton. Tá? Então, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton também é conhecida, tem um outro nomezinho aí, como princípio, vou colocar só a abreviação, PFD, princípio fundamental da dinâmica, tá bom? Princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei, ela vai tratar de um móvel, uma partícula, né? Uma partícula que desenvolve um movimento, uma partícula de massa m, que desenvolve um movimento e que você observa o seguinte: esse movimento não é qualquer movimento, é um movimento cujo o passar do tempo você consegue visualizar velocidades diferentes. Ó, m, mesma massa e mudou a velocidade. Essas velocidades aí elas são diferentes. Então, o princípio fundamental da dinâmica trabalha um movimento cuja velocidade ela é diferente de zero, e ela é também, posso colocar aqui, ela é variada, é uma velocidade variada. Tá? A aceleração não é mais nula, ela é diferente de zero, e por conta disso existe aqui uma motivação dessa variação da velocidade. Existe uma motivação, e essa motivação é chamada de força resultante. Essa força resultante, ela existe, ela é diferente de zero. Tá bom? Então, existe uma aceleração que, por conta de uma força resultante aplicada, existe uma força resultante. Quando você faz essa relação entre força resultante e massa, você consegue observar uma constância. E essa constância é justamente a aceleração do móvel. Né? Então aqui, pessoal, você está diante da segunda lei de Newton, que vai trabalhar um movimento específico lá da cinemática. E o nome desse movimento é movimento variado. Movimento variado. Tá bom? Antes da gente comentar sobre o movimento variado, vem comigo. Presta atenção rapidamente aqui nesse documento que eu salvei. Esse documento aqui, reduzi bastante aqui agora não é interessante ficar a minha imagem, deixar bem pequenininho. Esse documento vai falar sobre a lei da dinâmica, a segunda lei de Newton, conhecido também como PFD. Rapidinho, só um demonstrativo. Olha, na segunda lei, a gente começa a conversar sobre as forças, os tipos de força, a interação da força. Né? Então, não é o propósito dessa aula, a gente não vai falar especificamente sobre força, nós queremos adentrar um pouco mais a questão do movimento variado. Mas, para te falar de movimento variado, e como eu estou casando os dois conteúdos aí, a cinemática e a dinâmica, eu vou te apresentar logo o enunciado da segunda lei. Né? Então, eu tenho aqui um enunciado. Definição. Qual é a definição? Quando a resultante das forças, quando eu tenho forças atuando em um corpo, e essas resultantes não são nulas, não é igual a zero, esse corpo aí, olha, essas forças produzem nesse corpo uma aceleração. Né? E claro que essa aceleração ela vai provocar variação na velocidade. Né? A velocidade não vai ser mais constante, nós saímos do campo do movimento uniforme para o campo do movimento variado, com a mesma direção e sentido da força. Então ele está querendo dizer o seguinte: se foi aplicada uma força em um corpo, né, essa força vai sempre estar na mesma direção e sentido da aceleração que esse corpo adquiriu. Né? Então eles são duas grandezas físicas vetoriais. A gente podia até voltar lá no slidezinho que eu estava anotando agora, né, esse slide aqui, ó. Vamos pegar ele aqui rapidinho e colocar uma coisa aqui interessante. Ó.
se a gente colocar aqui a força, né? Rapidinho, vamos ver se volta. A gente pode representar ela por vetores, né? Então, a força é uma grandeza vetorial, assim como a aceleração, ou seja, tem direção, sentido e módulo, né? Deixa eu ver se desbloqueia aqui. Bloqueou a minha tela aqui, mas agora vai. Tá aqui, então eu coloquei para vocês um tracinho aqui em cima, não foi por acaso. É porque essa grandeza aceleração é uma grandeza vetorial, tá bom? Tem um tracinho em cima para significa isso, né? Que ela tem uma direção, tem um sentido, assim como também essa grandeza aqui, ó, que é a força resultante que atua aqui nesse corpo. Alguma força, uma força motora, uma força externa, alguém deu um chute aqui nesse, né? Alguém deu um chute aqui, alguma coisa do tipo, aplicou uma força aqui. E essa força também é uma grandeza vetorial, tá bom? Força resultante. Vou anotar aqui para quem gosta de fazer essas anotações, interessante, né? Força. No caso aí eu estou falando de força resultante. Vamos ter uma aula falando um pouquinho mais sobre isso em algum momento, mais aí na frente nos vídeos, tá? Essas duas grandezas, elas seguem sempre a mesma direção e o mesmo sentido nessa questão aí, né? Bom, vamos voltar aqui lá para a nossa aulinha do slide. Não, o documento aqui, né? A gente estava lendo. E outra coisa é que elas são proporcionais, ó. Então eu estava lendo assim, ó, quando a resultante das forças que atua num corpo não é nula, produz nesse corpo uma aceleração, com a mesma direção e sentido da resultante, que é tanto maior quanto maior for a velocidade, for o valor da resultante das forças. Isso significa o seguinte, que a aceleração e força são grandezas diretas. Quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Então quanto maior a força, mais longe vai isso aqui. Quanto menor a força, vai um pouquinho mais perto, né? Ou seja, ele vai ganhar velocidade, mas vai ser uma velocidade menor. Ele tem possibilidade de chegar em um espaço um pouquinho menor por conta dessa velocidade. E claro que aí a gente deve analisar atrito também. A gente vai lá para frente, depois a gente fala um pouquinho sobre essas outras forças, né? Eu tenho uma outra situação aqui, olha, que ele mostra matematicamente como é que fica aquela equação que eu anunciei para vocês ainda agora. Ela fica assim também, pode ficar FR dividido por M, ou pode ficar assim, força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tá? Então, FR é a força resultante, medida em Newton, massa é a massa, M, desculpa, é a massa do corpo, medida em quilogramas, e a aceleração, representada pela letra A, medido em metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Isso no Sistema Internacional de Unidades são essas as grandezas. Avançando um pouquinho, a gente tem aqui, olha, a segunda lei de Newton, ou lei fundamental da dinâmica, permite relacionar a intensidade da resultante das forças que atua em determinado corpo com a massa e a aceleração por ele adquirida por aplicação da força. Ele dá um exemplozinho aqui, né? O rapazinho empurrando o carrinho, aplica uma certa força. Empurrando um carrinho com apenas uma massa, ele já tem que aplicar uma outra força. Com duas massas, ele já precisa aplicar uma outra força. E assim por diante, né? Então existe uma relação entre essas três grandezas, massa, força e aceleração. Avançando um pouquinho mais, existe um gráfico também que mostra uma constância entre força e aceleração, né? E elas são diretamente proporcionais. Se forem aplicadas a uma mesma massa, elas são proporcionais, elas vão aumentando diretamente, né? Então, se eu aplicar uma mesma massa, uma força F1, eu vou ter um A1. Se eu aplicar uma força F2, eu vou ter uma segunda aceleração. Se eu aplicar uma força F3, eu vou ter uma terceira aceleração. Então, são diretamente proporcionais. O gráfico de força versus aceleração para uma mesma massa é esse gráfico aqui, né, que mostra uma constância entre as duas. Aqui, olha, ele diz assim, corpos com massas diferentes, onde é aplicada a mesma força resultante, a aceleração adquirida por cada um é diferente. Claro, se você tem uma força F1, né, aplica aqui a um bloco de 1 kg, aí ele adquire 1 metro por segundo ao quadrado, a aceleração que ele adquiriu para essa primeira força. Se você apresentar uma força diferente, aqui, uma força maior que a primeira, por mais... não, aqui no caso ele fez o seguinte, ele alterou a massa, desculpa. Aqui ele alterou a massa, ele diminuiu a massa e manteve a força. Ó, diminuiu a massa, ó, aqui era 1 kg, aqui é 0,5 kg. O que acontece com a aceleração? Claro que a aceleração vai aumentar.
né? Porque agora é um corpo mais leve, com menos massa, então ele vai adquirir maior aceleração. Interessante isso, né? Ou seja, massa e aceleração elas funcionam de maneira inversamente proporcional. Se eu diminuo a massa, eu aumento a aceleração. Claro, mantendo a força constante, que é o exemplo aqui. Ó. Ele manteve a força, né, na figura A e na figura B, ele manteve a força resultante, ele não mudou. Ele mudou aonde? Ele mudou a massa. Quando ele muda a massa, ele observa que a aceleração aumenta. Né? Quando ele diminui a massa, se fosse ao contrário, se ele aumentasse a massa, o que iria acontecer com a aceleração? Ele iria diminuir, mostrando que existe uma questão, uma relação de inverso, né? Uma relação inversa entre massa e aceleração. Então vamos lá, vamos continuar com mais algumas dicas aqui. A gente já falou um pouquinho, apresentou a segunda lei de Newton, né? É claro que é necessário que depois a gente faça um adentro aí sobre isso, mas a gente vai evoluir um pouquinho mais aqui, né, no movimento variado. Tá? Então vamos aqui pegar o slide e abrir um pouquinho, lembrar um pouquinho aqui do movimento variado, as suas respectivas características, né, e tentando fazer sempre uma diferença com o outro movimento, que é o movimento uniforme. Lembrando sempre que a gente está fazendo assim, a gente está mesclando. Dentro da primeira lei, qual é o movimento que a gente estuda? O movimento uniforme. Dentro da segunda lei, qual é o movimento que a gente estuda? O movimento variado. Porque dentro da segunda lei tem aceleração. Se tem aceleração, então o movimento já não é com velocidade constante. E assim vai. Então vamos aqui fazer umas ponderações rapidamente, né, sobre o movimento variado. Movimento variado. Vou pegar aqui um pincelzinho, rapidinho. Um pincelzinho aqui, vamos anotar. Movimento. Que beleza de letra, cara, olha aí. Movimento variado. Movimento variado. Vamos também chamado de MUV, né? Ou pode ser chamado de movimento variado ou movimento uniformemente variado. Né? Existe aí uma justificativa pela essa palavra aqui, uniformemente. Vou já falar um pouquinho sobre isso. A gente pode chamar esse movimento também de MUV, né? Significaria aqui a abreviação de movimento uniformemente variado. Esse movimento uniformemente variado é porque vai ter uma aceleração, vocês vão estudar uma aceleração. Mas para cada exemplo, para cada atividade que tenha essa aceleração, a aceleração que você encontrar, ela não vai variar. A única coisa que vai variar no movimento variado é a velocidade. Para poder começar aqui a análise, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma trajetória, uma reta representando uma trajetóriazinha, e aqui esse eixo é o eixo das posições medido em metro, e eu vou colocar aqui para vocês um carrinho. Eita, agora vem a parte da criatividade. Se liga só, um carrinho aqui, né? Aqui as rodinhas, a gente vai ver esse carrinho na visão lateral aqui. Entendeu? Não vale achar graça desse carrinho nosso. Esse carrinho dos Simpsons, entendeu? Beleza. Esse carrinho tá andando nessa direção aí, né? Da esquerda para a direita, essa é a direção dele. Possui uma velocidade V. E a gente constatou o seguinte, está vazando óleo. Está vazando óleo. Esses pingozinhos que eu vou colocar aqui significam os pingozinhos de óleo. Esse exemplo que eu vou te dar, ele caiu numa questão de vestibular, alguns anos atrás, acho que lá em Belém do Pará, né? Então era uma questão mais ou menos assim. Beleza, tá aí, os pinguinhos de óleo. Observa, por aqui a gente tira as características do movimento variado e você já começa a ficar mais tranquilo em relação ao movimento variado. Ou não, acho que vai ficar assim. Olha, então o carrinho estava bem aqui, esse carro estava aqui. Aí pingou óleo, ele andou um pouquinho mais, está aqui a segunda gota, terceira gota, quarta gota. Se você for observar, isso aqui nada mais é do que os espaços, né? As variações de espaço.
primeiro ΔS, tá aqui, ó, mais um espaço que ele percorreu, né? Segundo ΔS, mais uma variação de espaço, terceiro ΔS, tá bom? E a última aqui desse nosso exemplo, quarto ΔS. O que você observa? O que a gente tinha lá no movimento uniforme? Se esse carro estivesse desenvolvendo um movimento uniforme, a primeira coisa que você iria colocar aqui já de cara é o seguinte, olha, os deltas S aí, obrigatoriamente, eles têm que ser o quê? Todos iguais. Por quê? Porque a velocidade é constante, então ele não vai percorrer espaços diferentes, os intervalos de espaço vão ser sempre iguais, claro, para intervalos de tempos iguais. Quando eu estou dizendo assim, eu meço 2 minutos, daqui mais 2 minutos ele tem que andar o mesmo espaço, é isso que eu estou querendo dizer. Aqui, se a gente pegar os mesmos intervalos de tempo, então vamos supor que bem aqui, ó, nesse trecho aqui, a gente pegou o T1, né, o primeiro intervalo de tempo aqui. Eu vou chamar de ΔT, melhor, né, para falar corretamente aqui. Primeiro intervalo de tempo, ΔT1, e assim por diante, a ΔT2. Todos esses intervalos de tempo eles são exatamente os mesmos. O que a gente observa? A gente observa que os espaços percorridos pelo automóvelzinho aqui, eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque essa velocidade, necessariamente, ela não é constante. Ela é uma velocidade variada. Pronto, você já tem o conceito de movimento variado definido nesse exemplo. Percebeu? Então, no movimento variado, os espaços percorridos pelo móvel em intervalos de tempos iguais, os espaços são sempre diferentes. Por quê? Porque a velocidade é variada. Seja espaços aumentando com o passar do tempo ou diminuindo com o passar do tempo. Isso significa que ele pode estar acelerado, nesse caso aqui do exemplo, ou ele pode estar no movimento que a gente chama de retardado, que é quando a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. O carro está freando, ou então está encontrando maior resistência de atrito e tal, e vai freando, vai parando, então vai diminuindo os espaços. ΔS vai cada vez menor, seria um movimento retardado. Tá bom? A outra coisa, então a gente já definiu, né? Nós definimos aí verbalmente o que é o movimento variado, certo? A outra coisa que a gente poderia aqui colocar para vocês seriam as equações importantes também do movimento variado, né? A primeira equação importante aí, né? A primeira equação seria a equação que calcula a aceleração, né? A aceleração. A equação que calcula a aceleração é o A, é uma relação entre ΔV por ΔT. Tá bom? Lembrando que a unidade para a aceleração é o metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade do sistema internacional. Quilômetro por hora ao quadrado seria a unidade usual ainda. Aí, depois de equações, a gente colocaria aqui também, por exemplo, a função horária, que sai daqui, né? A primeira função horária, né? Chamada de função horária da velocidade. Eu não vou demonstrar ela, tá? Isso tem nos livros e tal, eu vou colocar ela direitinho aqui. Velocidade. Então, a função horária da velocidade sai dessa primeira equação e ela fica assim, né? Ó, VO, mais, que pode ser menos também, depende da aceleração, vezes o tempo. VOAT, né? Função VOAT. Onde V seria uma velocidade depois de um certo tempo, VO seria a velocidade inicial, A aceleração e T o tempo. A outra função, estou acabando, viu, pessoal? Só apresentar as funções para vocês e em outro vídeo a gente faz alguns exercícios e explica a questão dos gráficos, que dá uma aula um pouquinho maior e a questão dos gráficos, né? A outra seria a função horária da posição. Função horária da posição
Tá ruim aqui hoje o pincel, porque tá sofrendo aqui uma lentidão. A função horária da posição fica assim, ó. Ela pode ser escrita de duas formas. Ou o ΔS V0T mais, que pode ser menos também, depende da aceleração, AT quadrado. Essa aqui calcularia o deslocamento no movimento variado, ou você pode usar, é a mesma que eu vou escrever, porém eu vou escrever ela aberta. Onde tem ΔS eu vou abrir. Aí vai ficar assim, ó, S, posição final, SO, né? Ó, perceba que é a mesma, porque aqui no lugar do ΔS não é posição final menos inicial. Então, vamos reiniciar esse negócio aqui, que deu uma bloqueada aqui, eu tive que anotar de novo, mas a gente volta aqui. Então eu estava falando da função horária da posição, que pode ser escrita dessa forma, que vai medir direto para vocês quem é o ΔS, ou você pode escrever S, SO, que é a mesma coisa do que o ΔS, né? Já havia falado, mais VOT, mais meio de AT quadrado, né? Tá bom? E por último, ainda temos aqui também uma equação bastante utilizada, que não é chamada de função horária. Por que não é chamada de função horária? Ela não é chamada de função horária porque ela não depende do tempo. Então ela é chamada de equação de Torricelli. Não lembro se é com 2L ou com L só, mas deve ser com 2L. Equação de Torricelli, que não depende do tempo, então ela é solta. Ó. V quadrado, V0 quadrado, mais, pode ser menos também, depende da aceleração, vezes a aceleração, vezes o ΔS. Então ela não depende. Então essas seriam as equações aí principais do movimento variado. É claro que aqui a gente precisa analisar gráficos, né, como é que é o gráfico, a classificação do movimento variado, se ele seria acelerado ou retardado, e resolver alguns exemplos, tá bom? Cenas para o próximo vídeo. Então cabe aqui um próximo vídeo de continuação do movimento variado. Cabe um próximo vídeo, a gente vai fazer aí, deixar para vocês como essas dicas aí, as principais equações, esse comparativo do movimento variado com o movimento uniforme. Preparar mais uma aulinha aí com algumas resoluções, tá bom? Um abraço, não esqueça de deixar aquele joinha pra gente lá, algum comentário, alguma sugestão. Valeu, pessoal, até a próxima.